Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Voltando, a falar sobre comunicação, depois de um tempo aí sem gravar nenhum vídeo, mas agora voltando e continuando falando de comunicação e levando mais informações, tirando dúvidas também, você que está acompanhando. Tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, vou deixar o contato ali na descrição do vídeo. Então, qualquer dúvida, fala comigo. Entre em contato, vamos conversar, vamos nos comunicar, esse é o grande objetivo. Tá ok? Então, pois é, a comunicação, ela está presente de várias formas na nossa vida. Ela é imprescindível na nossa vida. Nós nos comunicamos a todo momento e tudo que nós fazemos comunica alguma coisa. Eu já disse isso em outros vídeos, porque é a base de tudo. Tudo que nós fazemos, o que nós falamos, como nós agimos, a roupa que nós usamos, tudo comunica de uma forma ou de outra. E tem outras maneiras, Não só através da fala, mas também outros tipos de comunicação, comunicações externas, comunicações internas, em vários níveis. Então nós vamos falar muito também dessas comunicações em outros níveis também. E é claro, quando a gente fala de comunicação, tem aí a questão da oratória. A oratória que é a arte, que se diz, é a arte de falar em público. Orar, o que é orar? Orar é falar, gente, é falar. Quando você conversa com alguém, você está fazendo uma oratória. Quando você está falando em público, que já é a definição clássica do que é oratória. Mas o falar é você transmitir aquilo que você pensa, transmitir uma mensagem, comunicar isso verbalmente, oralmente, principalmente oralmente, isso que é importante, usando a fala. Então, gente, tudo também a gente vai, com o tempo, sabendo qual a maneira correta, qual a maneira mais indicada para que a gente possa falar em situações diferenciadas. E uma coisa muito importante, isso eu friso sempre nos meus cursos, que é o seguinte: muita gente pensa, e eu pensava isso também, por isso que eu entendo muito bem, Por quê? Eu pensava assim, via uma pessoa falando com desembaraço, com desenvoltura, criatividade e tudo mais, falava, nossa, ela nasceu com esse dom, Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Cada pessoa é de um jeito. Mas não, nós podemos aprender a nos comunicar bem também. O que acontece é que algumas pessoas têm mais facilidades do que outras. Como em qualquer outra atividade da vida. Tem pessoas que têm mais facilidade, por exemplo, em dirigir um carro. Tem gente que tem mais facilidade na questão de ensinar, passar para as pessoas conhecimento. E vai por aí afora. Cada um tem uma facilidade. Só que a questão da comunicação, ela está acessível a todo mundo. Todo mundo. E olha, raramente nós vamos encontrar alguém que reúna todos os recursos para se comunicar bem. Ou seja, que tenha boa postura, que tenha uma voz mais audível, alguém que articule bem, alguém que se movimente bem, alguém que tenha uma postura melhor diante das pessoas, mais correta, tudo isso, Alguém que tenha mais empatia com as pessoas. Raramente vamos encontrar alguém que reúna todos esses elementos para uma boa comunicação. Então, o que nós sabemos com isso? Nós sabemos que cada um tem as suas especialidades, cada um tem as suas próprias características. E essas características são o nosso diferencial. Tem pessoas que às vezes elas são ou mais baixas ou mais altas, cada um tem um biotipo diferente, não importa. Importa é como ela transmite aquela mensagem que ela quer transmitir para as pessoas. O que ela quer levar para as pessoas, isso é que é o mais importante, gente. Cada um tem o seu jeito. Porque nós não vamos ser unanimidade, correto? Nós não vamos conquistar todo mundo. Cada pessoa vai se identificar de uma forma com a gente, como se comunica com uma outra pessoa e assim por diante. Então isso é muito importante que a gente saiba. Primeiro, todo mundo pode, porque a comunicação também não é só oral, não é só falar. A comunicação está no gesto, a comunicação está na postura. Tanto é que nós temos aí, por exemplo, a linguagem, a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, totalmente gestual e também acompanhando a interpretação, a fisionomia, o olhar, tudo isso é importante. Porque, na verdade, o que mais comunica são essa que a gente chama de comunicação não verbal. Ela é que comunica mais do que propriamente a palavra.
Certamente é. Então nós vamos o quê? Aprendendo as técnicas, reunindo. Numas teremos mais facilidades, outras nem tanto, mas tudo pode ser aprendido. E nós vamos conquistar, nós vamos chegar àquelas pessoas que mais se identificarem com a gente. O importante de tudo na comunicação, e a comunicação hoje, ela está muito baseada na naturalidade, na sinceridade, na autenticidade. Sim, é claro que a questão da técnica é importante. Você falar corretamente para que você possa ser compreendido, articular bem as palavras, ter o gestual correto, ter a postura correta. Isso também vai depender de cada conteúdo que você quer transmitir, para quem você quer transmitir, qual a situação, qual é o contexto. Então a comunicação, ela envolve tudo isso. Mas eu falo para vocês com experiência. Eu já tive muita dificuldade. Eu ficava muito constrangido, eu ficava apavorado quando tinha que falar em público, né? Até a minha adolescência. Aí o que aconteceu depois? Eu tive que me apresentar em público, fui dar aula, e dar aula foi para mim uma grande escola, mas uma grande escola. E a partir dali eu fui conhecendo muito dessas técnicas e fui conhecendo muito mais de mim. Porque isso também é muito importante. A comunicação pessoal, ela nos proporciona muito, né? Até a necessidade também do autoconhecimento. Então não é só falar bem, nos apresentar bem, mas nos apresentar da maneira correta, com conteúdo, né? Com coerência. Tudo isso é importante, com sensibilidade em relação às pessoas que estão nos ouvindo. Tudo isso é importante. Quando nós temos uma comunicação pessoal ali, né? Ao vivo, importante saber também olhar para a pessoa, prestar atenção no que ela fala. Isso é fundamental, porque é troca, né? Troca que existe o tempo todo de informação, troca de sentimentos, troca de emoções. Então, nós vamos falar muito a respeito disso. E uma coisa que eu quero deixar já nesse vídeo para você é muito importante. Comunicar é transmitir informações, correto? É informar, é passar conhecimento e tudo mais. E informação é energia. Informação é energia, também vamos falar sobre isso. Nós vamos conversar a respeito disso, vamos trocar ideias a respeito, porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém, comigo ou com qualquer outra pessoa. Agora sim, nós temos que ser assertivos. A assertividade está justamente em você dizer aquilo que pensa, mas igualmente ouvir e respeitar o que o outro pensa. A opinião de cada um, isso é muito importante. Falar no momento correto, dizer aquilo que sente, que pensa, para quem você está falando, com quem você está se comunicando e, igualmente importante, ouvir com atenção o que a outra pessoa está dizendo, com atenção e com interesse. Até porque, para que nós possamos dar as respostas corretas e possamos manter uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, é importante que a gente ouça muito bem o que a outra pessoa está dizendo, para que nós possamos responder de acordo com o que ela perguntou ou de acordo com aquele contexto. Não teve muitas vezes, as pessoas às vezes se distraem e de repente uma pessoa fala uma coisa e ela responde uma coisa totalmente diferente, porque ela não prestou atenção, naquele momento ela está pensando em tantas outras coisas e não é por aí. Então, são experiências a serem vividas, experiências a serem compartilhadas. A comunicação, ela proporciona o tempo todo isso para nós. Né? Como disse, nós vamos falar também da comunicação interna, da intracomunicação, a comunicação conosco, fundamental. Isso é autoconhecimento que depois leva ao desenvolvimento e vai fazer com que a nossa comunicação fique completa, ela se complemente cada vez mais, porque ela vai dizer realmente aquilo que você é ou que você é naquele momento. Então, existem aí muitas coisas, existe um conteúdo muito grande, então nós vamos continuar com esse bate-papo, muitas surpresas por aí, e é importante, se você quiser participar, mande para mim alguma pergunta, alguma observação, vamos conversando, tá ok? Que aí muita coisa vai surgir, muitas novidades vão surgir também, e isso é importante, porque enriquece.
O nosso aprendizado, o nosso crescimento, ele vem através das diferenças, né? As diferenças é que proporcionam isso para nós. Eu não tenho todo o conhecimento, você não tem, ninguém tem todo o conhecimento. Então nós vamos trocando e nós vamos nos enriquecendo com isso. E aí poderemos comunicar com as pessoas, nos comunicar cada vez melhor. Pode ter certeza. E com segurança, porque tudo é prática. Tudo é prática. A técnica ela é apenas uma referência, sabe? O que eu faço naquele momento? Mas o mais importante é fazer do nosso jeito, agir da maneira correta, mas sempre, né, com aquela nossa identidade, sempre aquela maneira de falar que é nossa. Vai ter outros momentos que vai exigir formalidade devido às circunstâncias. Às vezes é uma formalidade pelo local, uma formalidade pela profissão. Vai exigir muitas vezes também um vocabulário mais técnico. Então, tem várias maneiras por aí. Hoje, a comunicação está buscando cada vez mais isso. E nós nos identificamos mais quando a pessoa ela é autêntica. Quando ela realmente está sendo ela mesma. Nós podemos, às vezes, claro, não gostar ou não nos identificar. Perfeito, perfeito. Mas pelo menos vai ser o mais importante, de nós vamos reconhecer na outra pessoa e sermos reconhecidos por estarmos sendo autênticos. Com todo o respeito, claro. Aquela situação do não, eu falo mesmo, eu digo mesmo o que eu penso, tal, tudo bem. Mas existe o jeito certo de falar, a maneira correta de falar. Porque do outro lado tem uma outra pessoa, tem um outro ser humano que está ali conversando ou te ouvindo. Se houver esse respeito, esse entendimento, pronto. Nós temos aí uma comunicação fantástica, nós temos aí um crescimento fantástico justamente por essa oportunidade. Tá ok? Vamos nos comunicando então. Gratidão, até mais.